Bom dia, boa noite, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Ficaram de boa nesse feriadão de carnaval? Vamos retomar nossas atividades aí. Aqui é o professor Rafael falando, vamos para a nossa aulinha de ciências, né? Na última aula nós falamos sobre calor e temperatura. Continuando ainda dentro desse tema, a gente vai falar um pouquinho agora de termodinâmica. Só uma introdução, né, a conceitos básicos aí da termodinâmica, que é algo que a gente vai estudar um pouquinho também. Vamos lá. Então, o que seria a termodinâmica, né? Termodinâmica, do grego, termo significa calor, né? E dinâmica significa potência, né? Então, a gente fala aí da potência do calor, né? Isso aí vai ser um ramo da física que vai estudar as causas e os efeitos, né, das mudanças na temperatura, como pressão, volume, e de outras grandezas termodinâmicas fundamentais em casos menos gerais. No caso de sistemas físicos e escalas macroscópicas, ou seja, a grosso modo, o calor ele significa energia em trânsito, e dinâmica se relaciona com o movimento. Por isso, em essência, né, a termodinâmica ela vai estudar, né, o movimento da energia, como energia cria movimento. Só que aí ela é voltada para energia térmica, é voltada para o calor. Então, por exemplo, o que é um sistema termodinâmico? Né? É uma região limitada, né, por uma superfície real ou imaginária, né, e fixa ou móvel, através da qual há a troca de energia com o meio ambiente, né? Essa questão da troca de energia aí com o meio ambiente é muito importante. As trocas de energia elas vão ser da seguinte forma, na forma de calor ou na forma de trabalho, né? Então essa energia ela pode gerar um trabalho ou essa energia ela pode se dissipar na forma de calor, que é o que nós vamos ver muitas vezes aí. Então, quando você tem um sistema aberto, né, é aquele sistema que vai ter uma passagem de massa através da sua fronteira. Então, por exemplo, você tem uma fronteira móvel real, o meio externo aqui, fronteira, meio externo, o sistema ele está aqui. Aqui é uma fronteira virtual, aqui é a água, né? E aqui é a fronteira fixa real. O que vai acontecer? Esse sistema aberto aqui, vocês vão ver que vai ter sempre uma troca, vai ter sempre uma passagem para o meio. Isso é bastante importante que nós venhamos a observar. Porque eles falam que o sistema é quanto mais eficiente, menor vai ser a troca de energia com o meio, ou se o objetivo for essa troca aí com o meio, é importante que uma quantidade significativa disso aí se passe para o meio, porque boa parte vai se perder no processo. Se você pegar um carro, o que faz o carro movimentar ali vai ser, né, o combustível, por meio da queima do combustível, que aí o vapor que é liberado, ele vai movimentar os pistões, esse movimento dos pistões, né, vai fazer ali toda uma dinâmica ali no motor que vai fazer gerar um movimento. A máquina é complexa, não vou entrar em detalhe de todos os componentes de um motor aqui para vocês. Mas em contrapartida, o motor ele se aquece, então você tem uma quantidade significativa dessa energia gerada pela combustão do combustível sendo literalmente perdida para o meio na forma de calor. Então, acaba que você não tem uma eficiência energética lá tão, essas coisas assim. Os sistemas fechados, né, é o sistema em que não há passagem de massa através de sua fronteira. Então, no caso, a panela de pressão. Como você não vai ter uma passagem de massa, na verdade você tem uma passagem de massa, mas ela é mínima, porque se não tiver a panela de pressão, ela explode. Então você vai ter o gás, a combustão do gás ela vai gerar energia térmica, esse calor ele vai aquecer a panela, e aí essa panela vai aquecer o conteúdo ali que está dentro, a água, o feijão, qualquer outra coisa que você estiver cozinhando na panela de pressão. Só que a tampa ela não vai deixar com que porque a água ela vai se transformar em vapor, e aí esse vapor ele vai ficar ali dentro da panela. Então a tampa ela não vai deixar que esse vapor saia. Isso aí vai gerar uma pressão, e essa pressão
ela vai aumentar a temperatura, com o aumento da pressão você vai ter um cozimento mais eficiente do que está lá dentro. Mas óbvio, esse sistema aqui, embora seja considerado fechado, você tem massa saindo, você tem energia térmica saindo de várias maneiras. Ele não é uma maravilha de sistema, não. Então, conceitos fundamentais aí, nós vamos ter o quê? Um sistema isolado. É aquele sistema cuja fronteira ela não permite a passagem de massa, calor e trabalho. Então, é um sistema que não deixa nada passar. E aí, nesse sistema isolado aí, um exemplo que a gente tem é as garrafas térmicas, né? Por exemplo, a garrafa de café. Dentro da garrafa de café ali, você tem um recipiente ali com um bulbo, tudo bonitinho, um revestimento externo e o vácuo. E aí o calor ele não vai conseguir passar através desse vácuo, porque ele precisa de matéria, né, para ele se propagar. Então ele não consegue passar através do vácuo. Mas claro que vai escapar nesse sistema aí, vai escapar calor, né, vai escapar calor. Porque se você deixar o café na garrafa, com o tempo ele vai esfriar. Mas isso aí acontece porque vai perdendo calor ali para o próprio meio, mas ele é um pouco mais eficiente. Então, o estado, né? Um sistema ele pode assumir uma infinidade de situações de equilíbrio, de acordo com os valores das suas propriedades. Por exemplo, cada uma dessas situações constitui um estado da substância. Então, esse daqui é um, esse daqui é outro. Vocês podem observar que X é igual a 20% de vapor, né? E calor latente, calor 0,5 kg, 2 litros. Já aqui não. Aqui o volume que você tem 1 kg e 1,5 kg. E aí você vai ter o quê? 40% de vapor. Então, cada uma dessas instituições ela vai ter um estado de substância específico. É uma sucessão de estados intermediários de equilíbrio de uma transformação. Então, você também pode ter diferentes sucessões aqui de transformação, nos quais aqui o equilíbrio ele vai alterar. Então, você tem uma que se mantém constante, uma que começa com declínio, depois sobe, e a outra que já começa subindo, estabiliza e depois cai. Então, você tem diferentes formas aqui, né, de equilíbrio. Isso aqui pode ser analisado aqui quando você coloca, quando eu falei para vocês da condução do calor, quando você coloca objetos com temperaturas diferentes em contato, eles tendem a ter uma troca de energia entre eles ali, de modo que eles cheguem a equilíbrio, fiquem com a temperatura semelhante. Então, obviamente, o que está quente ele vai perder calor, vai perder temperatura, o que está frio ele vai ganhar calor, ganhar temperatura. O que está frio ele vai ter uma quantidade menor de energia térmica, ele vai receber energia térmica do outro que tem uma quantidade maior. Então, uma quantidade maior ele vai doar energia térmica para isso. Então, tem esse princípio aí do equilíbrio. Então, é uma sucessão de estados intermediários de equilíbrio de uma transformação. Então, por exemplo, a transformação isobárica, né, onde eu tenho um calor concentrado. Você vê que esse calor ele vai aumentando. E aí depois a gente vai ter uma transformação isolumérica. Esse calor ele continua aumentando. E isso vai fazer com que ele suba aqui. Então, esses estados intermediários até chegar ao equilíbrio, eles vão se alterando até chegar ao equilíbrio. E em todos esses processos você vai ter um fluxo ali de troca de energia. Aí na representação gráfica, você pode observar aqui no primeiro caso, ele vai estar migrando. No segundo caso, só que aí você vai ter um aumento significativo nos dois processos, até chegar ao estado 3. Então, calor e o calor aqui. Então, até ele chegar nesse estado aqui, ele passa por um processo de sucessões de transformações. Essa aqui é só a introduçãozinha aí da termodinâmica. Fiquem atentos aí, estudem. Uma preparaçãozinha aí para a gente ir para o próximo conteúdo. Fiquem com Deus e vamos que vamos.